Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a minissérie Objetos Cortantes. Lembrando que nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre depressão e automutilação. Então, se esse tema for gatilho para você, sugiro que você não assista o vídeo. Lembrando também que esse vídeo terá spoilers. Então, se você liga para spoilers, assiste a minissérie primeiro, depois você volta aqui no vídeo. Mas se você não liga para spoilers, fique por sua conta e risco. Cara, como começar a falar dessa série? Foi uma das melhores séries que eu já assisti em toda a minha vida, assim. De longe, assim, de longe. Primeiro, eu li o livro. Engraçado, né? Eu não costumo ser esse tipo de pessoa. O livro é de uma escritora que eu gosto muito. Ela escreveu também Garota Exemplar, que tem um vídeo aqui no canal, né? Que é a Gillian Flynn. Tem um livro dela também chamado Passos Escuros, Lugares Escuros, em português. É uma autora, uma escritora, vamos colocar dessa forma, né? Que ela explora muito bem a psique humana, sabe? Tipo, principalmente personagens femininas. As personagens femininas dela, assim, são incríveis. Eu considero o livro Objetos Cortantes o melhor livro dela. Eu já li todos, mas eu considero Objetos Cortantes o melhor livro dela. No entanto, eu quero falar nesse vídeo sobre a minissérie. Não vou falar muito sobre o livro. Tem algumas pequenas diferenças, não tantas, é uma adaptação muito boa. Mas qual que é o assunto que eu quero tratar nesse vídeo de hoje? Mães narcisistas. Teve um vídeo anterior que eu postei sobre o filme Hot Milk, que eu falei um pouquinho sobre a síndrome de Munchausen. Munchausen, acho que diz assim, né? Munchausen, enfim. Desculpa a pronúncia. Mas aqui nessa série, você também se vê diante dessa doença, desse transtorno, né? Só que de uma maneira muito mais doentia, que é o que eu vou comentar nesse vídeo. Qual é a história da série? Nós temos uma protagonista, interpretada pela... Nossa, esqueci o nome dela. A Camille, pela Amy Adams, lembrei. São muitos nomes, né? Ela é uma repórter. Dá a entender ali na série que ela é uma repórter investigativa e tal. Tem um problema com o alcoolismo. Se automutila. Tem pensamentos ali suicidas. Assim, completamente destruída da cabeça, essa personagem. E o que acontece? O chefe dela vira para ela e diz assim, olha, sabe aquela cidade sua, cidadezinha onde você nasceu e foi criada e saiu de lá quando você tinha 20 e tantos anos? Então, tá acontecendo uma onda de mortes lá e tudo indica que pode ser um serial killer. Então eu preciso que você vá para essa cidade para cobrir, né, esse possível caso, né, ali junto com a polícia local e tal, ver se realmente tem um serial killer que está matando garotas adolescentes ali com uma determinada faixa etária, com certo tipo de corpo, e esse serial killer ele arranca os dentes das vítimas. De cara você pensa assim, bom, beleza, é uma série de investigação, né? É um thriller psicológico para descobrir quem é esse serial killer, né? Uma pegada assim meio que de caçada, sabe? Tipo o Silêncio dos Inocentes. Só que não é sobre isso a série. Por quê? A Camille, quando volta para sua cidade, ela, tipo assim, ela tá com muito mais medo de enfrentar a mãe dela. Cara, isso é bizarro na série. Ela tem muito mais medo de enfrentar a mãe dela, de rever a mãe dela, de reencontrar a mãe dela, do que se ver diante de um serial killer, só para você ter uma noção. Cara, eu já assisti muito filme, muita série com personagens, mães no caso, né, que poderiam ser consideradas narcisistas. Mas de longe, essa personagem, a Adora, é a pior de todas. Assim, é a pior de todas. A Dora, ela tem 3 filhas. A Camille, que é a mais velha, que é a protagonista da série. Tem a Emma, que é a terceira filha dela, fruto de uma outra relação que não é com o mesmo o pai da Camille, no caso. Só que a Camille tinha uma irmãzinha mais nova.
E o que acontece? Mais uma vez, esse vídeo tem spoilers, não tem como falar da série sem dar spoilers. A irmãzinha dela, que no caso é a irmã do meio, mas na época que só existia a Camille e ela era a caçulinha, morreu. Então, assim, essa parte na série, essa informação na história é extremamente importante. E o que acontece? A Dora, desgraçada, ela culpa a própria filha pela morte da irmãzinha dela. Então, assim, para prestar atenção agora. Ela culpa a própria filha pela morte da irmã. Um dos pontos mais interessantes dessa série tem a ver com a automutilação, né? Tipo, só que essa personagem, ela é tão complexa que até mesmo os cortes dela não são cortes convencionais, entre aspas. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, se você trabalha numa escola ou se você atende ou tem contato com adolescentes, você sabe muito bem que o corte, ele nem sempre, isso às vezes a pessoa nem sabe disso, né? Mas o corte, ele não necessariamente precisa ser nos antebraços ou nos pulsos. Tem muita gente, tem muito adolescente, jovem, adulto, por exemplo, que faz cortes, por exemplo, na perna. Lugares onde o outro não vê. Então, assim, você pode conhecer alguém que usa calça jeans a maior parte do tempo. Essa pessoa pode estar em depressão ou né, num período depressivo e ela se corta na coxa e você nem sabe disso. Tem pessoas que cortam na barriga, sabe, naquela região assim, logo abaixo do umbigo, que a galera chama de pochete. Então, tem muito adolescente que se corta ali, entendeu? Na lateral aqui, tipo na cintura. O corte, ele não necessariamente precisa ser no pulso ou nos antebraços. Outra informação que é também interessante para a gente pensar, que é o seguinte: existe nesse tipo de... Eu vou colocar entre muitas aspas a palavra comportamento, somente para fins didáticos aqui nesse vídeo. Existe um componente aqui que diz respeito ao seguinte: tem adolescentes, ou enfim, adultos, jovens, que se cortam, mas não quer que o outro saiba. Então, assim, ele corta na perna, na parte inferior da coxa, na barriga, na cintura, na parte inferior do braço, onde a blusa, por exemplo, cobre. Em contrapartida, tem pessoas que se cortam e não tem problema nenhum em mostrar o corte. Muito pelo contrário, o choque do outro causa, muitas das vezes, uma sensação muito singular em cada pessoa. Então, tipo assim, você pode encontrar um adolescente que se corta muito e tá sempre de casaco. Ou sempre com muitas pulseiras, sabe? Tipo, a pessoa se corta ali no braço, né? No antebraço. E ela usa muitas pulseiras. Ou pode estar um calor de 40 graus e a pessoa com casaco, por exemplo. Existe esse componente de mostrar e esconder os cortes. Preste atenção que esse ponto é muito importante. Esse comportamento de eu me corto e escondo o meu corte, eu me corto e não tem problema nenhum se a pessoa, né, identificar ali o corte ou se chocar com o corte ou algo do tipo. Aqui na série, a protagonista ela não pega uma gilete ou qualquer objeto cortante e faz ali, né, realiza aquele corte em horizontal. Não, ela escreve. Ela escreve. Então, por exemplo, vamos dizer que ela está com um pensamento que ela é uma pessoa, que ela é um lixo. Que ela é um lixo. Ó, você é um lixo, você não presta, ninguém ama você, ninguém se relaciona com ninguém quer se relacionar com você, você é um peso na vida das pessoas, você é um lixo, você é uma merda. Vamos dizer que ela está pensando isso. Ao invés de pegar uma gilete e, né, realizar esses cortes, ela escreve no corpo. Então, assim, lixo, trash, sei lá, ela vai lá e escreve na pele dela mesmo, tipo, na coxa, na barriga, no braço, no antebraço. Ela escreve no corpo a palavra que define, digamos assim, o que ela está sentindo.
vadia, suja, lixo, puta, desprezível, horrível, merda, ela escreve no corpo. Essa parte aqui abre um leque muito grande para discussões, que é o seguinte: tem a ver com uma inscrição no corpo. Ela literalmente escreve no próprio corpo. Ela inscreve ali algo de uma ordem que ela não está falando. Por que eu estou falando isso? Cara, isso aqui como diz os antigos, né? É batata. A maioria das pessoas que se automutilam, vamos colocar aqui adolescentes, fazer um recorte bem específico. Adolescentes, sei lá, entre 13, 16, 17 anos de idade, garotas. É muito comum na clínica, quando estamos tratando, né, adolescentes que se automutilam, são adolescentes que não conversam. Eles não falam sobre suas dores, sobre suas questões, sobre suas angústias. Então, assim, é aquele típico adolescente que o pai e a mãe às vezes nem sabem que está em casa. Que passa às vezes 2, 3 dias dentro do quarto e sai somente para tomar banho, pega o prato de comida, volta para o quarto. São adolescentes que não falam. Aqui na série, a Camille escreve no corpo o que da boca dela não consegue sair. Olha só. A Camille escreve no corpo o que da boca dela não consegue sair. Ela não fala para ninguém o que ela está sentindo. Então, assim, ela carrega uma culpa desgraçada que a mãe dela coloca nela, de ter supostamente ser responsável, né, ter matado a própria irmã, mas ela não fala isso com ninguém. Então, olha só, uma palavra que ela poderia estar soltando, ela não solta essa palavra, e qual que é o movimento dela? Ela escreve no corpo. Ela escreve no corpo. Isso aparece na clínica, quando você atende um adolescente ou uma adolescente que se automutila. Então, assim, ela escreve no corpo dela mesmo. Tipo, literalmente, os cortes aqui são palavras. Os cortes são palavras. E ela não coloca isso para fora. Paralelamente a isso, o que ela faz? Coloca algo para dentro. Que é o quê? Que é o álcool. Olha só que metáfora interessante. Tipo, ela se corta e depois ingere álcool. Percebe como tem uma questão assim muito forte com o corpo, né? Tipo, ela corta o próprio corpo e depois ela joga álcool para dentro. Tipo, é como se ela jogasse álcool dentro de uma ferida. Ou melhor, é como se ela estivesse jogando álcool sobre uma ferida aberta. Então, assim, é uma personagem que é alcoólatra, é uma personagem que já foi internada, e pior, além de sofrer, né, com essa mãe desgraçada que coloca a culpa nela, e ela perdeu a irmã dela, ela foi internada numa clínica e a colega dela, a amiga dela, cometeu suicídio. Tanto que na série ela carrega um celular que nunca pega, nunca tem área, mas não é o celular dela, é o celular da amiga dela, que ela às vezes fica ouvindo a música do celular da amiga dela e lembrando. Então, assim, perdeu a amiga dela, a colega dela, se suicidou, a irmã dela morreu e a mãe dela culpa ela por essa morte. Ela tem pensamentos ali suicidas, ela tem depressão, ela é alcoólatra, ela se automutila, ela tem inúmeros comportamentos autodestrutivos. Preste atenção nessa personagem, depois eu volto nela. Aí você pode estar pensando, tá, mas onde a mãe dela entra nessa história? Beleza, tá acontecendo ali, né? Ela volta para a cidade dela, começa a investigar esse caso. Quem é esse serial killer? Desculpa. Quem é esse serial killer que tá matando essas meninas todas e tal, não sei o quê. Cara, a mãe dela não recebe ela bem, entendeu? A mãe dela não gosta dela e faz questão de deixar isso claro. A mãe dela não gosta dela e faz questão de deixar isso claro. Ela joga na cara da filha, literalmente, que não gosta dela. Que ela sempre foi muito difícil, que ela se parece com o pai dela. A mãe dela mima demais a Emma, que é a caçulinha.
que deve ter uma diferença de idade ali, sei lá, de 18 anos pra Camille, né? Tipo, ela mima muito a Emma. A Emma na frente da mãe é aquele bibelô, sabe? Tipo, muito usa roupas angelicais ali, fala de uma maneira muito infantilizada, vê a irmã mais velha, tipo, sabe? Nossa, você, papapá, 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 mas, tipo assim, longe da mãe, a garota se transforma, é completamente diferente. Tipo, na frente da mãe é uma coisa, nas costas da mãe é outra. Então, há uma tensão aqui entre as três. Então, olha só, a Adora não gosta da Camille, a Camille, porra, também não gosta da Adora. As duas têm uma péssima relação, porque a Adora não gosta, além de não gostar da Camille, ela faz questão de mostrar que que ama a Emma e gosta de cuidar da Emma, e também gostava de cuidar da irmã da Camille. Só que a Camille nunca deixou a Adora cuidar dela. Olha só, a Camille não gostava quando ela ficava doente e a mãe meio que cuidava dela, entendeu? Quando ela ficava doente, ela ficava meio tipo assim, sai de perto de mim, sabe? Meio arisca, vamos usar essa palavra. Ela não deixava a mãe cuidar dela. A mãe queria cuidar dela, mas ela não deixava. Aí você está assistindo isso na série. Paralelamente, mostra a Emma doente de cama e a Adora cuidando dela. Ela com aquela cara de doente ali, né? A Adora senta na cama, faz um carinho na cabeça dela e tal. Ela fica doentinha e a Adora cuida dela. Cara, essa série é muito boa em relação como é que eu posso dizer? O subtexto da série e tudo no que diz respeito a imagens e signos. Cara, tá falando o tempo todo. Tipo, a Adora usa muitas roupas brancas, sabe? Tem muitos planos abertos onde ela aparece e tá, tipo, numa janela com a luz assim entrando, tá ligado? Usando uns roupões, umas roupas assim brancas, uma parada como se ela fosse, tipo, uma deusa, sabe? Tipo, ela é uma mulher muito poderosa naquela cidade. É uma mulher muito poderosa naquela cidade. Aí o que você descobre ao longo da série? Que essa mulher desgraçada, ela deixava as filhas dela doentes de propósito só para cuidar delas. Lembra do que eu comentei com vocês nos vídeos anteriores sobre a síndrome de Munchausen? Então, ela fazia isso com as filhas. Só que com a Camille, ela não conseguia fazer isso. Por quê? A Camille não se colocava nessa posição de tipo assim, ah, mamãe, cuida de mim então. Tipo, ou melhor, a Camille não autorizava, digamos assim, a mãe a ocupar esse lugar dessa pessoa que cuida. Então, assim, essa mãe já não gostava da Camille desde aí. Só que a irmãzinha dela, quando ficava doente, deixava. Então, assim, a Dora repete com a Emma o que ela fez com a caçulinha dela antes do nascimento da Emma. Então, assim, é uma mulher doente. Ela deixa a própria filha doente, de propósito, dando uma espécie de um xarope, um negócio lá numa garrafa de vidro azul, só que o líquido é vermelho. Quando ela dá esse xarope, né, na boca da filha, a menina fica de cama uma semana. Então, assim, ela não sai de casa, fica sob os cuidados da Adora, e a Adora fica nessa posição do tipo, me adore, né? Tipo, eu sou sua mãe, tô aqui cuidando de você, você não precisa de ninguém, papapá. Só que a Emma não é burra, percebe isso, que a mãe faz isso com ela. Olha, a minha mãe me deixa doente de propósito só para ficar cuidando de mim, mas eu gosto disso. Então eu vou fingir para ela que eu não sei que eu sei. E ela vai fingir que não sabe que eu sei. Mas nós temos aqui um contrato, olha, eu deixo você me deixar doente para cuidar de mim, mas eu quero atenção só para mim. Não quero atenção para ninguém. Então assim, você quer me deixar doente para cuidar de mim? Beleza, eu fico doente, permaneço doente, deixo você me deixar doente para cuidar de mim. Mas em compensação, eu quero a atenção exclusiva para mim. Qual que é a merda da série que acontece? A Adora começa a dar atenção para as amigas da Emma. Então olha só, a Dora começa a dar atenção para as amigas da Emma.
que na cabeça dela, ambas tinham esse contrato, né? Você me deixa doente, eu fico doente, eu deixo você cuidar de mim. As duas saem, entre aspas, ganhando nessa relação extremamente doentia e patológica e sintomática. Só que a Emma começa a ficar irritada com o seguinte: a mãe dela tá dando atenção para outras garotas. Aí qual que é o plot da série, né? O plot twist da série. O serial killer, na verdade, é a Emma. Ela mata as meninas próximas à idade dela, garotas essas que a Dora dava atenção mais do que ela. Olha só que doentio, tipo, a filha matou garotas da idade dela só porque a mãe estava dando mais atenção para essas garotas do que ela. Quando você termina de assistir essa parte, né, essa série como um todo, a sua cabeça explode. Sua cabeça explode, porque é uma família doentia. Então, assim, tanto a Dora que tem essa doença, a mãe dela fazia isso com ela. A mãe dela fazia isso com ela fez com as filhas dela. Só que com a Camille não deu certo, porque a Camille não deixava. E ela culpava a Camille. Então, assim, ela não gostava da Camille, olha só que doentio. Ela não gostava da própria filha porque a filha não permitia que a Dora fizesse isso com ela. E é esse ponto aqui que eu acho interessante de pensar em relação a mães narcisistas, que é o seguinte, que é quando essa mãe culpa a filha de coisas que ela não tem culpa, e isso destrói a cabeça de uma adolescente que cresce, se torna uma adulta com uma série de problemas psíquicos causados por uma mãe narcisista. Porque, tipo assim, um dos pontos que eu percebo que me leva a refletir é o seguinte, que é quando essa mãe narcisista joga coisas na cara da filha, tipo assim, por exemplo, como se o nascimento da filha fosse o motivo das desgraças da vida da mãe, ou, por exemplo, a mãe teve que abrir mão de uma coisa que ela queria muito por culpa da filha. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que temos duas mães aqui hipotéticas numa situação. Uma está fazendo aula de teatro e pretende ser uma grande atriz. E é uma boa atriz e tal. A outra também faz teatro e tem o mesmo sonho de ser uma grande atriz. As duas ficam grávidas, cada uma, né, com um parceiro, etc e tal. A primeira mãe tem a filha e tem uma série de problemas ali e precisa trabalhar. Então, assim, às vezes o pai sumiu ou está desempregado também, não tem nenhuma rede de apoio. Aí essa mulher precisa fazer o quê? Trabalhar. Então ela entrega currículo em loja, começa a vender bolo de pote, salgadinho, doce na rua, fazer faxina. Ela precisa de dinheiro para quê? Para sustentar a filha. A outra mãe faz a mesma coisa. Aí essa filha cresce, tá ali com 13, 14 anos. Essa primeira mãe joga na cara da filha isso. Olha, se não fosse por você, eu seria uma boa atriz. Eu tive que abandonar o meu sonho, abandonar o que eu queria fazer da minha vida para cuidar de você. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, esse movimento de culpar a filha aqui, né, adolescente ou até mesmo criança, de uma possível, tipo assim, como se a filha fosse o motivo principal da vida dela não ter dado certo. Ou pior, quando essa mãe joga na cara da filha que ela precisou abandonar um sonho para cuidar dela. Esse sentimento que essa mãe narcisista aqui gera na filha não é de gratidão. Não é de gratidão, é de culpa. Nessa mesma situação, essa mãe poderia fazer, a segunda mãe poderia fazer completamente diferente. Poderia dizer, olha, eu realmente estudava para ser atriz, mas quando você nasceu eu tive que trabalhar, mas você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu amo você. Eu não saberia o que seria da minha vida se não fosse você. Eu tenho orgulho de ser sua mãe.
Percebe como que temos duas situações iguais aqui, mas onde uma mãe narcisista joga na cara da filha que precisou abandonar seus sonhos para poder cuidar da filha, já a outra disse que, olha, você é o meu maior sonho, eu não abri mão de sonho nenhum. Ser sua mãe é uma das melhores coisas que me aconteceu e tal. Você é minha vida, você é tudo para mim. Eu não conseguiria viver sem você. Percebe como que temos dois discursos completamente diferentes? No segundo exemplo, essa filha pode sentir o quê? Gratidão. Caraca, minha mãe estudava para ser atriz, teve que trabalhar, vendeu bala na rua, fez faxina para me criar. Eu estudei em escola particular, eu tinha tênis, eu tinha festinha de escola. A minha mãe usou a mesma calça jeans durante 10 anos, mas pagou meu curso de inglês. Entende? Nesse segundo exemplo, existe esse sentimento de gratidão. No primeiro, essa mãe praticamente joga na cara da filha o próprio nascimento dela. Tipo assim, olha, você nasceu e você acabou com a minha vida. Esse sentimento de culpa que essa mãe narcisista gera na filha é algo que causa um estrago psíquico absurdo. Absurdo. Por quê? Toda criança, adolescente e adulto, quando pergunta aos pais, tipo, qual que é a minha história? Existe na nossa cabeça neurótica, né? Essa ideia que é o seguinte, que eu fui gerado com amor, ou que os meus pais, por exemplo, namoraram na infância e na adolescência noivaram, e eu fui fruto de muito amor, papapá, e eu fui planejado. Quando você conversa com pessoas que são fruto de uma gravidez indesejada, ou sei lá, são um terceiro filho de um casal que tinha dois filhos, já não queria ter mais filho e acabou nascendo por acidente, ou quando essa pessoa acabou nascendo fruto de uma traição. Cara, todos esses pontos que eu coloquei aqui causam um estrago psíquico absurdo na vida da pessoa quando ela faz a análise, né? E ela conta a respeito disso. Então, para pensar, uma criança, uma adolescente, ouvir da sua própria mãe que o nascimento dela foi motivo da ruína da vida da mãe. Que a mãe não conseguiu alcançar os sonhos dela por conta do nascimento dela. Então, assim, esse sentimento de culpa que mães narcisistas causam nas filhas é algo extremamente danoso e muito difícil de trabalhar em terapia ou em análise, assim. Sabe, essa sensação de tipo assim, eu não fui desejada, a minha mãe não sonhou em me ter, eu fui fruto de um acidente, a minha mãe nunca gostou de mim, eu não me senti amada pela minha mãe. Então, assim, outro ponto também, além de gerar esse sentimento de culpa na filha, é quando essa mãe joga na cara da filha coisas que ela, enquanto mãe, em tese, deveria fazer por ser função dela, ela joga na cara como se aquilo fosse um trabalho. Ou melhor, não um trabalho, como se aquilo fosse um favor, sabe? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Nessa mesma situação, olha, você só tá comendo, você tá com a barriga cheia aí, você dorme na sua cama quentinha, você tem um ventilador no seu quarto, mas é porque eu pago essa casa. Eu trabalho e pago a sua comida. Eu trabalho e pago as coisas aqui de casa. Percebe? Tipo, em tese, uma mãe deve, né, aqui dentro desse contexto que eu estou trabalhando aqui com vocês, cuidar da filha, né? Oferecer segurança, roupa, comida, cuidado, amor, carinho. Só que essas mães narcisistas aqui jogam na cara da filha coisas que, enquanto mãe, em tese, deveria não, faz parte da função dela enquanto mãe. Então, assim, uma mãe não pode jogar na cara da filha que sustentou a filha durante 18 anos, como se a filha tivesse uma dívida com ela. Nossa, esse é o ponto. As mães narcisistas, muitas das vezes, jogam certas coisas na cara da filha, como se essa filha tivesse uma dívida com ela por ela ter cuidado dela. Entende? Tipo assim, olha, eu sou sua mãe, hein?
cuidei de você. E às vezes a manipulação é tão grande que dentro desse mesmo discurso, essa mãe pode jogar na cara o seguinte: olha, eu criei você sozinha. Seu pai sumiu. Percebe como esse sentimento de culpa ao mesmo tempo que é um sentimento de culpa, essa mãe narcisista gera na filha também um sentimento de dívida. Sabe? Tipo, culpa, dívida. Culpa e dívida. Joga na cara da filha coisas que ela fez, que em tese faz parte da função de uma mãe. Ela joga na cara da filha e a filha se sente em dívida com ela. Tipo assim, ela é minha mãe, ela fez isso por mim, papapá. Não, uma mãe, em tese, deve fazer isso. Faz parte da função de uma mãe, de um papel de uma mãe. Cuidar da comida, roupa, segurança, etc e tal. Então, existem esses dois movimentos da culpa. Isso acontece na série, ela culpa a filha pela morte da irmã, gera isso na Camille, né? Ela faz questão de jogar na cara da Camille que não gosta dela. Existe esse sentimento aqui também de gerar dívida, tipo, olha, eu sou sua mãe. Como que você está fazendo isso com a sua mãe? A mulher que te colocou no mundo. Olha só o peso que isso tem, tipo, a mulher que te colocou no mundo, eu sou sua mãe. Como que você está fazendo isso comigo? Lembra do caso da Larissa Manoela e da mãe dela? As conversas e tal, tipo, o burburinho, caramba, eu sou sua mãe, como que você é capaz de fazer isso comigo? É exatamente esse tipo de discurso manipulativo que faz com que esse estrago fique cada vez maior, entendeu? Porque as mães narcisistas, elas são extremamente manipuladoras, como aqui a Adora. Cara, a Adora, ela é poderosa, ela é manipuladora, ela é cínica, ela é fria, ela joga as coisas na cara da filha, ela faz questão de tipo assim, tratar muito melhor a filha dela com outro parceiro do que com a Camille. Ela joga na cara da filha que ela parece muito com o pai dela. E isso aqui é muito forte, porque tem muitas questões envolvendo identificação aqui também, né? Você é igual ao seu pai, você não é igual a mim, você não se parece comigo. Isso aqui também é um ponto muito delicado quando pensamos na relação entre mãe e filha, quando há essa tensão e essa animosidade, esse conflito entre as duas. Porque muitas filhas que possuem mães narcisistas, se você para escutá-las, né, dentro de um processo terapêutico, ali na análise e tal, você vai perceber que existe uma problemática muito grande no que diz respeito à identificação, sabe? Tipo, essa mãe aqui, narcisista, ao mesmo tempo que essa filha pode odiar essa mãe, ela pode ao mesmo tempo se identificar com ela, se parecer com ela. Sabe, tipo, nossa, caramba, a sua mãe, quando tinha a sua idade, era a sua cara. Ou essa própria filha que tem uma mãe narcisista pode perceber nela mesma características e comportamentos iguais a essa mãe. E ela pode passar a se odiar por ver em si mesma comportamentos dessa mãe que ela odeia. Olha só, muitas filhas de mães narcisistas que têm, muitas das vezes, questões envolvendo suicídio, por exemplo, existe nesse movimento uma tentativa de matar a mãe que há nela. Existe uma tentativa de matar a mãe, simbolicamente falando, que há nela, porque existe essa questão envolvendo a identificação. Então, olha só, tipo, cara, é um tema muito complexo que eu pretendo trabalhar em outros vídeos. Então, eu vou ficar só com esses dois pontos mesmo que eu coloquei hoje. Esse sentimento de culpa que a mãe narcisista gera na filha e esse sentimento de dívida. Pretendo trabalhar sobre o mesmo tema através de um filme. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Assistam a série. Até a próxima.